Irmãos, graças e paz, boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando. Vamos continuar nesse momento de adoração, agora ouvindo a palavra de Deus, já cantamos, já oramos, ainda vamos fazer, né? Se Deus quiser, vamos cantar ainda, vamos orar, mas vamos passar para o momento da mensagem, a palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês em Gênesis 43. Lembre-se que sempre que podemos estamos fazendo um mergulho aqui na história de José, mais conhecido como a história de José, que na verdade mesmo, é a história do Deus de José fazendo grandes coisas na sua vida, na vida da sua família. Gênesis 43, nosso primeiro passo aqui, como a narrativa é um texto geralmente mais longo, vamos fazer a leitura de parte desse capítulo. Eu quero convidá-los a lermos juntos os 14 primeiros versículos. Gênesis 43, do 1 ao 14, mas a gente vai ler ainda até o final, tá bom? Vamos ler, irmãos. A palavra de Deus diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram, nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe, segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, eu serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes e pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Oremos, meus irmãos. Pai de amor e de infinita bondade, Senhor Deus, estamos na Tua presença e precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Esse é o alimento para a nossa alma. Obrigado pelo Teu povo reunido, ainda temos esse privilégio, Pai. Somos gratos ao Senhor e que Tu possas ministrar os nossos corações, abençoando-nos, perdoando as nossas ofensas, a despeito da nossa falta de habilidade no entendimento da Tua palavra, meu Deus, que o Teu Espírito, sabemos que é tão poderoso, que Ele transpõe todas as barreiras, toda e qualquer dificuldade, meu Deus, desde o púlpito até os bancos, até os irmãos que estão em casa, e a Tua palavra pode chegar, Senhor, de maneira limpa, como uma espada que penetra o mais íntimo do nosso ser, Pai. Que assim seja, meu Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu falar na mansão Winchester? Essa é uma mansão lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa mansão
ela tem mais de quase 3 mil metros quadrados. E assim, ela pelo seu tamanho, ela chama a atenção. Ela é uma mansão pomposa, de uma arquitetura até avançada, uma vez que foi começada a ser feita no século passado. Mas tem algumas curiosidades nessa casa. Veja a proporção dessa casa. Ela tem 160 cômodos, mais de 600 portas. E ela virou um ponto turístico lá, de modo que para você conhecer todas as dependências dessa mansão, você deve passar pelo menos 4 horas dentro dessa grande casa. As curiosidades não param por aí. O curioso é que tem janelas assim esquisitas, que elas abrem para o outro cômodo, escadas que vão para o teto, aparentemente sem nenhuma lógica. E também tem portas assim que, surpreendentemente, se você for um cara bem desatencioso que nem eu, você pode cair do abismo. Essa mansão foi tema até de um filme de terror. Eu não gosto, mas se você gosta e quiser ver depois, você dá uma olhada lá. Sabe, essa mansão foi construída por Sarah Winchester. Ela era herdeira, esposa de um criador de uma arma muito conhecido lá nos Estados Unidos. E ela passou 38, depois da morte do seu marido, ela certamente por perturbações, essa casa passou 38 anos em construção, sem parar. Ela contratou 18 empregados e dia e noite podia se ouvir dentro daquela casa. Está ficando coisa bem mal assombrada, né? Podia se ouvir ali, marteladas para lá, poeira para cá. Você sabe, aquela reformazinha que você faz bem rapidinho, um dia de serviço, sabe como isso perturba, né? Alguém pode estar trabalhando do outro lado do quarteirão, parece que é vizinho a você, está martelando a sua cabeça. Imagine só, 38 anos de obra ininterruptas. Só parou quando a tal da Sarah faleceu. Que obra demorada, gente, não é? Quase 4 décadas de reforma. E o pior, sem um propósito aparente. Vocês sabiam que tem uma obra que é mais demorada do que essa? E muitas vezes a gente não escuta o barulho, a gente não vê poeira sendo levantada, não é por motivos de perturbação, não. Mas é a obra que Deus está fazendo no seu povo. Ele está transformando o seu povo. Sempre foi assim na história do povo da redenção. E nós estamos vendo sobre uma história de profunda e uma dinâmica de transformação muito grande. Você está acompanhando comigo, certamente, a história de José, e você lembra que há uma transformação na vida de José. Vários capítulos nós passamos aqui falando sobre a vida e a história de José, Deus trabalhando na vida daquele jovem que saiu de perto da sua parentela, passou por tantos e tantos dramas, e Deus foi trabalhando no coração de José. Começamos a ver a família de José a partir do capítulo número 42, mas a obra continua a ser feita agora não só em José, mas agora a Bíblia nos mostra que Jacó, o pai, também continua a ser trabalhado pelo Senhor, Judá está sendo trabalhado pelo Senhor, e toda a família da redenção, toda a família da aliança também está sendo trabalhada pelo Senhor. E é justamente sobre isso que nós vamos acompanhar aqui, que Deus ele começou esse processo de transformação na vida do seu povo. E é um processo doloroso, é um processo difícil, mas que valerá a pena quando nós vermos esse resultado. E assim a gente vai ver esse texto em 2 partes. Primeiro, que a transformação é um processo difícil, mas é necessário. Talvez só com essa frase você já está meio assim, né? É um processo difícil, mas é necessário. Em segundo e último lugar, a gente vai ver que, mesmo contínuo, os resultados da transformação podem ser percebidos durante o processo. Os resultados dessa transformação podem ser percebidos. Isso vai dar um alento para a gente. Tá certo? Vamos começar então. Primeira base aqui, nós começamos a ver, em termos de uma recapitulação, a gente parou no episódio que os irmãos de José tiveram de ir ao Egito por causa do quê? Da grande fome que assolava Canaã e todo o mundo da época. Subiram os 10 irmãos para o Egito, ficando somente Benjamim, porque Jacó não deixou o filho mais novo ir
com os seus outros filhos. Quando os 10 irmãos chegam no Egito, se deparam com José, mas não o reconhecem. Mas José reconhece os seus irmãos. E eles acabam não desconfiando de nada do que está acontecendo ali. Eles nem imaginavam que depois de 20 anos, aquele irmão que tinha sido vendido agora se tornou governador da nação mais potente da terra. Então, José resolve fazer o quê? Testar os irmãos. E eles são meramente acusados de espionagem. E após dias de aperto naquela terra estranha, eles acabam voltando para casa e sob uma ordem. Vocês só podem pisar no Egito se trouxerem com vocês o irmão Benjamim. Então eles vão para lá. E o saldo geral da viagem é o seguinte: um irmão a menos, Simão teve que ficar lá como penhor, o pai com uma preocupação a mais, porque estava sem um filho e agora teria que mandar o outro filho para o alimento poder vir. Tinha muito cereal na bagagem e muito dinheiro, porque José, com a artimanha lá, mandou colocar o dinheiro de volta lá na bagagem, nos sacos de alimento dos irmãos, e voltou tudo para Canaã. Mandou os servos colocarem as escondidas lá. Então eles tinham muito cereal e agora não entendiam por que aquele dinheiro estava de volta nos sacos de alimento. Parece uma história de terror para eles. O dilema qual é? E agora, Jacó? Porque o alimento se acaba. Certamente, não sei se passaram algumas semanas, alguns meses, mas o fato é que o alimento se acabou e assim o drama volta no versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra, não diminuiu a fome, não arrefeceu. Talvez Jacó ficasse esperando, talvez o tempo mude, talvez chova, talvez alguma coisa aconteça de extraordinária, mas nada acontece, a crise continua. Agora é hora de Jacó tomar uma posição. Tem que mandar Benjamim, o filho do seu coração. Sabe o que está acontecendo aqui? Você deve se lembrar que Jacó era por demais apegado a Benjamim. E antes Jacó era apegado a José, porque José era o filho da sua esposa, uma das suas esposas, a amada Raquel. Você sabe que não dá para competir com Raquel, não é? O coração dele era de Raquel. Então, ele tem 2 filhos, não é? Então, antes de Raquel morrer, deixa esse último presente chamado Benjamim. José, ele pensa que José foi morto, né? E agora fica nessa situação. Se apega a Benjamim, colocando toda a sua afeição, todo o seu coração e todo o seu sentimento agora, e ele vive com um propósito: proteger agora o único filho que ele vai dizer, o único filho que lhe restou desse grande amor, chamado Benjamim. Sabe, irmãos, é um presente que Raquel deixou para Jacó. Na verdade, foi um presente que Deus deixou para Jacó, mas você bem sabe como a gente costuma estragar os presentes que Deus dá. E Jacó está aqui estragando o presente que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Porque ele começa a centralizar de tal forma aquele filho, e que a vida agora só faz sentido com Benjamim perto dele. E esse é um grande problema. Mas eu disse para vocês, a comida acabou e agora não tem o que fazer. Veja, aí, olha só o que ele vai dizer no verso 38, do 42. Essa história já é antiga. Quando eles voltaram de viagem, dizendo tudo que tinha ocorrido lá no Egito, a primeira coisa que o pai falou para eles foi: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, não há mais razão de viver se esse meu filho for extraviado agora, se ele morrer, se acontecer alguma coisa. Ele se mostra irredutível, não é? Mesmo a situação ficando cada vez mais grave. Mas vamos lá, vamos voltar 2 décadas. Essa é a mesma atitude que ele toma, são praticamente as mesmas palavras de Jacó 20 anos antes. No capítulo 37, versículo 35, você não precisa abrir se não quiser, diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Isso depois do anúncio da iminente, né, da suposta morte de José.
para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Jacó tinha uma espécie de piripaque. Toda vez que falava em José, toda vez que falava qualquer coisa com Benjamim, ele dizia: eu vou morrer. Olha, vocês querem me ver morto dentro dessa casa, então não toque mais nesse assunto. O processo de mudança na vida de Abraão aqui se torna mais difícil na vida de Jacó, porque Jacó é resistente. Você sabe, quando a mudança por si só já é algo complicado, e quando há uma resistência, a coisa costuma ficar ainda mais difícil. E aí ele vai, no mesmo discurso, no verso 6, já agora do capítulo 43, disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal? Porque aí Judá está dizendo: pai, a gente só pode pisar no Egito agora com Benjamim. Então Jacó, no seu discurso de vítima, ele diz assim: por que me fizeste esse mal? Dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão. Eles vão dizer: não sabíamos, pai, que ele ia perguntar se a gente tinha um irmão. Então a gente vê aqui uma autopiedade de Abraão. A gente vê aqui um Abraão egocêntrico, porque ele não está pensando nem, em última instância, em Benjamim, ele está pensando nele. Ele sempre diz assim, note que ele não está dizendo: o que é que vai ser do seu irmão? Geralmente ele diz assim: o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser? Jacó, né? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha vida sem esse filho? E aqui ele mostra um medo de perder algo que é precioso para ele. E aí, você tem medo de perder algo que é precioso para você? A gente tem medo de perder pessoas. Esse tempo de pandemia aflora mais essas questões, né? Você tem medo de perder coisas. Acontece que, mesmo que Jacó se preocupasse, mesmo que Jacó ficasse sem dormir, esperneasse, nada poderia mudar a sorte de Benjamim, ou a sua própria sorte. Mas o Senhor está trabalhando na vida dele. E ele começa a demonstrar sinais de transformação, e na verdade não é nem a transformação Jacó dando esses sinais, mas o próprio texto vai nos dizer uma coisa interessante. Perceba que no versículo 6, versículos 8, e no versículo 8, Jacó vai ser chamado de Israel. Jacó vai ser chamado de Israel. E geralmente, esse nome pelo qual ele é chamado agora, remete ao nome que o Senhor deu a ele, no processo de transformação que Deus tinha começado na vida dele, de transformá-lo de Jacó em Israel. E na época já tinha sido um processo bastante difícil. Lembra lá que ele foi ferido lá na perna? Então ele já era acostumado com esse negócio. Mas pelo fato dele ser chamado Israel, nós podemos pensar que Deus tem um propósito em continuar transformando a vida dele. Olha, se Deus mudar o nome de alguém, é sinal que Ele quer transformar você. Lembra do velho Saulo? Você é Paulo, vai ser transformado. E o novo nome que eu digo diz respeito à nova natureza. Aquele que Deus chama, aquele que Deus salva. Não pense que é só comemorar. Agora Deus vai começar um processo de transformação. O que é que acontece? Judá começa a insistir, de maneira muito sábia. A hora de Judá vai chegar, daqui a pouco iremos falar mais sobre ele. E o velho pai Jacó tem que ceder. E por isso, no versículo 43, 11, ele responde a Israel: seu pai, se é tal, fazei, pois isto, tomai. É como se dissesse: eu não tenho o que fazer. Se eu estou encurralado por todas essas circunstâncias, eu só posso ceder. E é isso que Deus faz na vida da gente mesmo. Quando nós pensamos ter o controle da situação, nós somos encurralados pelas circunstâncias de tal forma que agora ou você abre mão, ou você abre mão. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E aí, a gente começa a ver fortes indícios de transformação em Jacó. Veja o que diz o verso 14. Ao dizer assim: pronto, vocês podem ir. Ele vai juntar algumas iguarias da terra como presente lá para enviar para
para o governador do Egito. E olha o que ele diz no verso 14. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Olha o que é que Deus está fazendo com Jacó agora. Agora Jacó tem que abrir mão do filho querido, tem que deixá-lo ir para uma terra estranha, sob proteção dos seus filhos, que ele não tinha a mínima confiança, ao que parece. E ele terá que aprender a confiar em Deus. Um dia a gente aprende a confiar. Um dia a gente aprende a confiar. A gente tem que aprender. Essa é uma das lições basilares. A aula mais importante da escola de Deus é a fé. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Ele vai ter que aprender a confiar em Deus e terá que reaprender a confiar nos seus filhos. Veja, 2 processos que Deus está fazendo aqui, não é? Na vida do velho Jacó. 2 comentaristas falam acerca desse episódio. Deus teve que levar de Jacó seu amado José e depois a Benjamim, para que eles o recebessem de volta a ambos, purificado. Jacó teve de ser deixado completamente só, privado de todos os seus filhos, a fim de mais uma vez ser forçado a confiar somente em Deus, para cumprir a promessa abraâmica de que seria descendentes como areia, que teria descendentes como a areia do mar. O Senhor colocou Jacó em uma situação que teria de andar pela fé na promessa divina por muitos meses antes de rever seus filhos. Se coloca no lugar do velho Jacó agora e ele completa. Ele nada tinha para confortá-lo nessa situação, exceto a simples palavra da promessa de Deus. O que é que ele teria como conforto durante esse tempo? A simples palavra da promessa de Deus. E não é a promessa de Deus que é capaz de nos dar esse conforto, somente ela. Quando os dias estão difíceis, quando nós devemos viver, andar pela fé, nós vemos uma situação adversa, nós vemos situações difíceis, mas a gente se apega à promessa do Senhor. Talvez Jacó tivesse aqui se esquecido da promessa que Deus tinha feito a ele. De você, Jacó, vai vir uma grande nação, como ele tinha feito essa promessa primeiramente a Abraão, e ele acaba se esquecendo dessa promessa divina, mas por meio dessa circunstância adversa, Deus agora está apertando o cinto com o velho Jacó, ele está ainda no processo de transformação, porque ele precisa aprender a viver pela fé. E sabe o que é que Deus está fazendo com você, meu irmão? Sabe o que é que Deus está fazendo comigo? Sabe o que é que Deus está fazendo com a igreja dele? Está nos ensinando a viver pela fé. Somente pela fé. Não olhando as circunstâncias somente, mas olhando para o Deus que costuma cumprir suas promessas, porque ele cumpriu a sua promessa. O herdeiro aqui, o filho precioso dessa aliança, Jesus, veio cumprindo a promessa feita aos antigos. Deus está nos ensinando. E nós devemos aprender a viver pela fé. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês aqui. Transformação é um processo difícil. É um processo difícil, mas é extremamente necessário. Vamos para um segundo ponto agora. Os resultados da transformação podem ser percebidos durante o processo. E agora? No capítulo passado a gente viu que a família de Jacó continuava disfuncional, estava uma bagunça ainda. Depois de 20 anos parece que nada tinha mudado, pelo menos muita coisa continuava da mesma forma. Talvez tenha sido até um alívio para José ter sido criado, ter passado boa parte da sua vida longe do seu pai e dos seus irmãos. Tamanha era a bagunça lá em Canaã ainda. Mas Deus começa a colocar a casa em ordem, vimos isso lá no capítulo 42. Ali a gente já começa a perceber uma grande mudança na vida dos irmãos, naquela viagem, porque é durante aquela viagem, quando eles estão sendo provados, que eles acabam por declarar a sua culpa,
não é? E o coração deles começa ali a ser transformado, e tudo começa nesse processo, né? De arrependimento, de confissão. Então Deus já estava começando assim, de maneira mais pontual, uma transformação na vida dessa família. Aí, de maneira mais particular, a gente começa a ver uma mudança na postura de Judá. Ele é o personagem, junto com Judá, que são destacados nessa primeira parte do capítulo 43, e há uma razão para isso. O que é que acontece? Judá está resistente. Jacó está resistente. Quantas vezes eu vou mudar isso aqui hoje, né? Jacó está resistente. E ele começa a insistir de maneira muito sábia, persuadindo o seu pai. Mas o seu argumento, ele é profundo, quase irrefutável. Ele diz assim: olha, envia esse jovem comigo. Nenhum irmão até então tinha tomado essa posição, essa postura, exceto o seu irmão mais velho, Rúben. Mas Rúben faz uma coisa esquisita. No capítulo 42, quando Jacó diz assim: olha, eu não vou enviar de jeito nenhum Benjamim. Aí, Rúben, que é o irmão mais velho, que tinha aquele compromisso de tomar uma posição. Sabe que às vezes a gente é levado a tomar uma posição meio forçada, só por causa da posição, porque é irmão mais velho, ou porque é líder. Enfim, nós temos que dizer alguma coisa. Então, Rúben vai ter que dizer alguma coisa, tem que ter um parecer. E ele vai dizer assim: pai, mata os meus 2 filhos se tu não tornar a trazer Benjamim. Entrega-mo e eu te restituirei. O que é que ele está dizendo aqui? Rúben está dizendo: olha, pai, se eu não trouxer esse seu filho amado, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Jacó queria lá matar neto, rapaz. Ele queria era a vida dos filhos, não é? É uma promessa um tanto meio sem jeito, né? Mas Judá, o que é que ele faz? É diferente o discurso de Judá. Olha o capítulo 43, verso 8 e 9. Olha como o discurso começa a mudar. Ele diz assim: eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Eu serei responsável por ele. Pensa numa frase difícil, não é? Pensa numa frase difícil, a gente sente isso quando a gente vai chamar os sobrinhos para passear com a gente, ou pegar, né, os filhos dos outros para trazer à igreja, e agir todas as vezes que a gente diz assim: eu serei responsável por ele. É um peso, né? Eu não sei vocês, eu sinto um peso muito grande. Eu serei responsável. Mas isso é um sinal de maturidade, de crescimento, época da responsabilidade. Filho, você já pode dizer isso para o seu pai: pai, eu serei responsável por isso. Eu não estou dizendo para filhos pequenininhos, já estou falando para filhos maiores, que às vezes acostumaram a ter uma vida meio que irresponsável, e os pais não confiam de jeito nenhum. Mas será que seus pais podem confiar em você? Será que você pode dizer: pai, deixa comigo? E não é só o discurso, mas será que seu pai pode confiar naquilo que você está falando? Ou você é eternamente aquele jovenzinho que ninguém pode confiar em você? Eu serei responsável por ele. Literalmente, esse texto diz assim: serei um penhor por ele. É a minha vida pela vida dele. É a minha vida pela vida dele. É um exemplo extraordinário o que Deus está fazendo aqui na vida de Jacó. No final das contas, eles estão demonstrando, apontando para um sacrifício diferente, um sacrifício perfeito. Quando a gente pensa que nem o Jacó, né, precisaria entregar seu filho, porque na verdade ele seria restituído, ele nem sabia de nada. Judá não sabia ainda, mas nada de mal iria acontecer, pelo contrário, eles seriam abençoados, eles iriam voltar. Mas teve um dia em que um pai resolveu entregar seu filho. Quando o pai entrega Jesus, e Jesus resolve se entregar pelos seus irmãos. Isso é o evangelho, isso é o sacrifício que Jacó não poderia fazer, que Judá não precisou fazer, que nem eu nem você precisamos fazer, porque esse é o sacrifício da salvação. O pai é uma relação de pai e filho, em nosso favor, em nosso lugar. Mas Judá aqui, se a gente voltar um pouco na história dele,
ele tinha sido responsável direta pela vida de José. Eu vou puxar a ficha criminal aqui, né? Do Judá. Não é difícil encontrar crime, né? Na vida de ninguém. Olha só, ele tinha sido responsável direto pela venda de José. No capítulo 38 é um capítulo assim que vai descascar a vida de Judá, porque ali vai mostrar vários pecados na vida dele. Ele não tinha sido bom esposo, não parece como pai, ele não parece, sei lá, grandes coisas. Ele acaba se prostituindo, comete incesto, deitando lá com Tamar. Né? Então é uma coisa tenebrosa o que acontece lá na vida de Judá, mesmo Deus usando todas essas circunstâncias para o bem de Judá e para o bem do povo de Deus. Mas está lá no capítulo 38. E aqui Deus tem um propósito na vida de Judá, de levantar Judá como uma liderança entre os filhos de Jacó. E lembre-se que é da linhagem de Judá, quando nós vamos ler lá em Mateus, é da linhagem da tribo de Judá que vai vir um Benjamim querido, o filho amado do Pai, o filho do coração do Pai, Jesus Cristo. Agora há sinais de mudança. Olha só, Benjamim não era o irmão preferido dele, de Judá, mas ele diz, eu vou. Eu entrego minha vida pela dele. Ele também desejava demonstrar ao pai que não era mais a mesma pessoa. Mesmo que ainda não tivesse declarado assim, pai, sabe aquele negócio de José? Enfim, aconteceu, tem um detalhe que eu precisava contar para o senhor, depois de 20 anos. Isso vai acontecer no tempo certo. Mas agora ele quer demonstrar por A mais B, demonstrar para ele mesmo, demonstrar para os seus irmãos que estão ali ouvindo, e agora ele assume essa posição de líder, e demonstrar para o seu pai Jacó que ele não é mais a mesma pessoa. E essa, irmãos, é a melhor forma da gente reparar o nosso passado, fazendo diferente no presente. Quando eu me lembro lendo essa história, eu me lembro de outra história interessante lá do Novo Testamento, de Filemon. Filemon que tinha um servo chamado Onésimo. Onésimo foge de Filemon, vai para outra cidade, muito provavelmente cometeu ali um delito, roubou alguma coisa lá do Filemon, e agora Paulo está mandando Onésimo de volta. Volta lá para Filemon. Agora volta como irmão em Cristo Jesus e faz tudo diferente. E diz para Filemon, por sua vez, olha, perdoe aí, coloca na minha conta, mas Onésimo vai ser recebido de volta. E aí, é essa transformação que o Evangelho oferece, vai lá e faz tudo diferente. E aqui nós não estamos falando sobre a perfeição, mas em mudanças que precisam ficar claras, ser evidentes na vida de alguém que nasceu de novo. E Judá vai ter a oportunidade de mostrar o quanto mudou, não somente em Canaã, mas no Egito. Isso segue uma lógica, né? Se a gente não consegue demonstrar que mudou em Canaã, se a gente não consegue demonstrar mudança em casa, não vá para o Egito não, meu amigo. Tudo começa em casa, não é? E a transformação começa em casa, mas agora continua lá no Egito, não sozinho agora, mas juntamente com seus irmãos. E aí a gente percebe a mudança no caráter dos irmãos de José. Lembra lá, a primeira viagem tinha sido bem turbulenta. Eles não fazem a menor ideia do que ia acontecer agora, mais uma vez. Que viagem para o Egito? Vamos lá, temos que ir. A gente vai ter que se deparar com aquele governador chato, intrigante, que fica arrumando coisa para pegar a gente. Eles chegam lá. E aí eles vão passar por alguns testes. O primeiro teste é o teste da palavra. Por quê? Eles terão que mostrar ao governador que eles eram honestos, porque foi essa palavra que eles disseram perante o governador José, lá no capítulo 42, verso 11, dizendo assim, olha, quando José diz, vocês são espiões, eles não somos espiões não, nós somos honestos. Opa, José pega essa palavra, sabe da história deles, do passado, e diz, agora eles vão ter que provar essa honestidade. E eles passam no primeiro teste. Porque qual era o primeiro teste? Vocês vão ter que provar que Benjamim está bem. Vocês têm um irmão e que vocês vão trazê-lo para mim ver. Benjamim chega lá. Deve ter dado um alívio em José tão grande, dizendo assim, ufa, ainda bem que eles não fizeram o que eles fizeram comigo há 20 anos. Já é um sinal de melhora. Teste da honestidade, agora. Eles voltam com dinheiro. Lembra lá que José colocou dinheiro na bagagem deles, eles voltam lá com os sacos com alimento e dinheiro, e agora quando eles voltam para Canaã, para o Egito, eles estão com esse dinheiro de volta lá, intacto, e mostra para o mordomo que José manda atendê-los lá. E eles estão com a verdade.
eles são inocentes nessa questão. E antes que parasse qualquer dúvida quanto à honestidade deles, eles acabam logo abrindo o jogo. É isso que eles vão dizer aqui. Acompanhe comigo aí, capítulo 43, verso 20. Eles são levados para a casa de José. José os avista, manda com que o mordomo os leve para casa, e agora eles ficam tremendo. Eita, agora, ou eles vão colocar aqui a gente uma armadilha, vão dar uma pisa na gente, vão matar, deixar a gente jogado aqui no Egito, o pai nem vai saber o que aconteceu com a gente. O que é que esse homem quer, trazendo a gente para a casa dele? Coisa boa que não é. Coisa boa que não é. Estão muito desconfiados. Aí quando chega lá, eles dizem para o mordomo, verso 20, e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Então aqui é outro teste que eles passam. Eles devolvem esse dinheiro. Isso demonstra aqui uma mudança em relação à sua honestidade. Essa é a transformação do Evangelho. Que bênção é quando a gente não precisa ser mais rotulado pelo nosso passado, simplesmente por causa da transformação que Deus operou na gente. É o resultado do Evangelho. Efésios 4, 28 ao 30 diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que não confiava em Deus, passe a confiar no Senhor. Então isso se aplica a todas as áreas da nossa vida como resultado do Evangelho. Estamos aqui, essa passagem em Efésios capítulo 4, e talvez você lembre que Efésios é dividido em duas partes, não é o nosso tema, mas só para explicar para vocês. Os 3 primeiros capítulos, o pastor falou domingo passado, foi sobre Efésios. E os 3 primeiros capítulos são capítulos de um teor mais doutrinário, e os 3 últimos capítulos, dos 6, eles são de teor mais prático. Então, primeiro é o Evangelho, depois o resultado do Evangelho. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, aquele que rouba, não roube mais. Esse é o resultado, essa é a vida que se espera daqueles que conhecem a Jesus. Eles estão assustados ainda naquela casa, se explicam lá de alguma maneira, não sabem o que é que está acontecendo. Aí o mordomo fala, e sabe o que é que sai da boca do mordomo? No verso 23, é um dos versículos mais bonitos dessa passagem. Ele disse, vamos ler juntos, amados? Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Não era uma casa mal assombrada, não era uma mansão de Winchester. Era Deus ali trabalhando, e até o mordomo fala acerca desse Deus de vocês. Não sei de que maneira, talvez por uma ação ali num trabalho do testemunho do próprio José na corte, e agora ele está dizendo, paz seja com vocês. Essa é a mesma saudação que Jesus usa para com os seus discípulos após a sua ressurreição, naquele dia de tarde, primeiro dia da semana, quando as portas da casa estavam trancadas, e os discípulos estavam lá com medo. Semelhança, né? Aqui estão temerosos, e naquele mesmo dia Jesus veio, se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Em meio ao medo nas nossas vidas, como é bom saber que há uma declaração de paz para a gente em Jesus. Eu não tenho mais medo de assombração, você não precisa ter mais medo de filme de terror, ou pode, sei lá. Mas o fato é que para com o nosso Deus, a paz, há um shalom, a shalom aqui que está sendo declarada, e essa palavra shalom aparece 4 vezes aqui nesse texto, 2 não aparece na nossa tradução em português, mas está no escrito original, a shalom, a paz de Deus ali, o propósito de Deus em levá-los ali à terra do Egito, era para estabelecer a paz. Firmar essa paz, é uma paz na família da aliança que está surgindo aqui, que está sendo restabelecida. Que ótimo momento, que momento crucial para a vida desses irmãos. Se na primeira ida ao Egito eles tinham sido tratados com desconfiança,
com suposta dureza, agora eles são recebidos com shalom, o shalom de Deus. José não estava mais irado contra eles. Ele podia oferecer a paz. E a paz a gente só pode oferecer, né? Nosso coração estiver tranquilo. Se a gente estiver bem ciente de que essa paz já foi estabelecida com a gente. Se o céu está em paz com você, agora nós precisamos ministrar paz uns aos outros. Simeão é libertado. Isso é paz. E agora, José faz algo extraordinário. Vamos continuar na narrativa, porque eu esqueci de ler a segunda parte, então a gente vai lendo alguns versículos aqui, vocês perceberam, né? Vamos lá. Vocês vão orando pelo pregador, Deus vai abençoando. Olha o verso 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, deu água, lavaram os pés. Olha o spa aqui, que tratamento primeiro aqui, ó. Também deu ração aos jumentos, olha só que beleza. Prepararam um presente, né, que eles tinham levado lá de Canaã, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Um banquete é preparado. Chegando à casa de José, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem, ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça. Perceba que aqui há um cumprimento daquele sonho lá do capítulo 37, dos feixes que se prostram diante de José. Então os irmãos aqui, agora não mais os 10, os 11 irmãos se prostram perante José, mesmo sem eles saberem da identidade real do governador do Egito. O texto continua, eles são bem tratados, como a gente já viu aqui. José recebe os presentes e agora ele vai declarar no versículo 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Que momento lindo, né? Que momento lindo. Filho, quantas memórias aqui, quanta recordação. Agora ele vê o seu irmão mais novo, filho de Raquel, das boas recordações da sua mãe. Fica lembrando de todo o sofrimento. Fica lembrando de como Deus preservara o seu irmão mais novo. De como, pela providência de Deus, ele pode ver novamente o seu irmão. Talvez em alguma época ele deva ter pensado: nunca mais eu vou ver os meus. E agora ele vê Benjamim. O que é que ele declara para ele? Graça. Deus te conceda graça, meu filho. Ele tinha, Benjamim deveria ter seus 20 e poucos anos, José já lá perto dos seus 40, com 37 anos. Graça. Opa, o que é que eu falei ainda agora? Paz. O texto fala agora sobre graça. Essa é a saudação para o povo de Deus. A graça, a paz para o povo de Deus agora. No meio de toda essa confusão, parecia que nada ia dar certo, mas o Deus da providência está conduzindo os passos, com o propósito aqui de transformar essa família abençoada. Ele está fazendo isso. Os irmãos entregam o presente, ele vai chorar, não consegue conter a sua emoção ao ver o seu filho do coração, ele chama de filho, na verdade, né, mas seu irmão mais novo. E como é que acaba tudo isso? No verso 31, a gente pode dizer que isso acaba em festa. A gente pode dizer: agora José autoriza o banquete, sirvam a refeição. Mas ainda tem um último teste aqui. Sabe o que é que acontece? Eles são dispostos assim, por ordem. Então tá o primeiro lá, Rúben, Simeão, Levi, tá Judá, e assim toda a ordem. E é difícil para uma família pequena, né? Mas e aí que eles ficam confusos. Meu Deus, eles sabem até a ordem aqui de nascimento, do mais velho para o mais novo. Só que quando eles não estavam na mesma mesa, né, por causa da posição de José, os egípcios também não comiam com gentios, eu estou usando o linguagem do Novo Testamento, né? Com outros povos, com pessoas de outros povos. Então estava lá os egípcios, estava lá o grupo lá dos 12, foi tanta comida ali, hein, meu amigo, olha o tamanho da família, misericórdia. E depois José lá, como governador, naquele banquete. Só que José fala o seguinte: vocês vão servir 5 porções a mais, 5 vezes mais a Benjamim.
Você sabe, né? Negócio de irmão, quando olha ali para o prato do outro, assim, meu amigo, olha o que colocaram para o outro lá. Isso mexe com o coração deles. E aí a gente pode pensar no último teste, o teste da inveja. Será que eles iriam invejar aquela porção? Será que eles ainda nutriam algum tipo de inveja? Mas aí, se ainda houvesse inveja e inimizade entre os irmãos, com certeza isso ia remexer o coração deles. A festa continua, pode continuar, e o texto termina. E eles beberam e se regalaram com ele. E esse texto se encerra de forma surpreendente. A paz foi restaurada, muito embora o melhor vinho tenha sido guardado para a última refeição, porque a festa vai continuar. Essa história ainda reserva muitas surpresas. Mas eu quero encerrar com algumas considerações para a gente pensar. Falando sobre Shalom, há quanto tempo você e sua casa não vivem em paz? A paz na sua casa? Ou vocês vivem lá como a faixa de Gaza? Ou vocês vivem lá como Israel e Palestina? Parece que está tudo bem até um falar uma coisa. Parece que está tudo bem até a gente tratar sobre finanças. Parece estar tudo bem até acontecer alguma coisa. E nunca aquele desfrute daquela paz, daquela shalom. Como é que anda a sua casa? Será que vocês estão desfrutando de paz? E o que é que você pode fazer para estabelecer essa paz? A Bíblia é muito clara. Deve haver arrependimento. Deve haver perdão. E deve haver um entendimento de que você está num processo de transformação, a sua família também está nesse mesmo processo de transformação. Uns no lugar de Rúben ainda colocando os filhos na fogueira, outros agora como Judá, numa posição de líder, mas todos estão nesse processo. O Senhor Deus pode trazer a Shalom para a sua casa, a começar de você. O que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Segunda coisa que a gente pode pensar aqui, precisamos celebrar as pequenas mudanças. Veja que esse processo de mudança aqui, de transformação está ocorrendo e ainda não é lá essas coisas, mas já é alguma coisa. E a gente precisa celebrar, dar graças a Deus pelos pequenos avanços, pelo pequeno cômodo lá que ficou acabado, por aquele processo inicial que Deus está fazendo. Na vida do seu filho, talvez você tenha tantas expectativas e que você cobra tanto dele, e aí você acaba não percebendo as pequenas coisas que Deus está fazendo na vida dele. Você talvez passe despercebido que as pequenas coisas que Deus está fazendo na vida do seu cônjuge, porque nós queremos grandes mudanças, e nós queremos que todo esse processo seja rápido. 38 anos em reforma? Não. E eu tenho que seguir todo o projeto e a gente fica mandando e dando ordens lá para o pessoal da obra que ninguém aguenta trabalhar para você porque você fica no pé. A gente às vezes lida dessa forma, pensando que nós somos o mestre de obras. O mestre de obras, ele trabalha com um cravo, com as suas mãos perfuradas, mas ele trabalha de maneira perfeita. E Jesus Cristo está trabalhando. Celebre. Todas as vezes, a maioria das vezes que Paulo está escrevendo para as igrejas, ele começa com graça e paz. E ele tem uma palavra de gratidão. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Oh, meus irmãos, como a gente precisa fazer isso, né? Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, igreja problemática. Ele está dizendo, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque eu olho para vocês pelos olhos da fé. Porque eu olho para vocês sabendo que aquele que começou a boa obra vai completar na vida de vocês. É por isso, nessa expectativa, é com os olhos da fé que nós olhamos. E nós podemos dar graças a Deus pelos pequenos avanços. Deus está fazendo. O próprio Deus se alegra em ver o avanço do seu povo. Assim como você se alegra em ver seu filho dando aqueles pequenos passos. Ah, como é bom. O Senhor se alegra com os pequenos avanços. Ele se alegra. Ele está alegre com a família da aliança aqui. Está vendo que eles estão mudando. Que bênção. Outra coisa, se Deus está mudando a gente, isso tem que ser percebido. Tem que ser percebido. Deve haver uma ação da gente, da nossa parte,
E demonstrar, isso acontece de maneira natural, por um lado, e por outro lado, nesse processo dessa responsabilidade da santificação. Essas mudanças, elas devem ser notadas. Você não consegue, esconder um candeeiro debaixo da mesa. Não consegue, porque a luz vai irradiar todo lugar. Então, a sua mudança já consegue ser percebida. Não estou dizendo essa mudança para dizer assim, porque tem gente que muda assim, mais ou menos. Assim, olha, eu mudei agora, me dê outra chance. Discurso bem de namoro, né? Ou do marido para a esposa, eu mudei e tal. É só aquela capa para mostrar que mudou e nada aconteceu. Mas o fato é que, ainda que a Shalom não seja estabelecida, e nem todos os relacionamentos serão restaurados nessa terra, é verdade, né? E todos, tem muita gente, eu vi o testemunho muito interessante nesses dias, de alguém que disse assim, quando a sua sogra morreu, eu creio que é a sogra, senão estou matando a sogra da mulher, né? Complicado isso, mas vamos lá. E quando ela morreu, era a avó. Ele estava vindo matar a pobre da sogra. A avó. Quando a avó morreu, ela disse para o seu esposo, ainda bem que a avó morreu, porque eu não aguentava ter esses atritos com ela. E eu sei que da próxima vez, essa avó era cristã, e eu sei que da próxima vez que eu ver a minha avó, a gente não vai ter diferença mais nenhuma. A gente vai desfrutar de uma paz extraordinária. De fato, nem todos os relacionamentos vão ser restaurados. E, de maneira geral, com essa Shalom perfeita, só na glória eterna. Não é verdade? Mas o que depender, e o meu ponto é esse, as pessoas têm que perceber, você tem que se aproximar, você tem que ser, agora, demonstrando essa transformação, essa mudança, essa tentativa de reaproximação, essa mudança de postura, essa mudança de caráter, essa mudança de posição. Última coisa, não tenha medo das transformações que Deus quer operar em você. Não tenha medo. Essas mudanças, elas são para o nosso bem. E o que precisa ser transformado, será transformado. Não tenha medo dessas transformações. E muitas vezes nós nos escondemos, nós não queremos. E se você não tem a Cristo, você sabe que o processo começa assim, com transformação, com mudança. Mas é Cristo, é o próprio Deus Trino que opera na gente com essa transformação extraordinária, com essa transformação maravilhosa. E se você hoje está passando por esse processo de transformação, está vendo que Deus assim tirou os presentes da sua mão, não é porque Ele quer seus presentes, Ele não quer aquilo que Ele mesmo lhe deu. Ele vai te devolver quando seu coração estiver sarado. O desejo de Deus é restaurar a nossa vida. Ele não quer os seus presentes, Ele quer você. É isso que Ele quer. No entanto, há um processo de transformação. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Completamente. Eu não sei se essa obra vai demorar 1, 2, 10 anos ou 38 anos, mas o que eu sei é que não vai ter janela abrindo para outro cômodo e escada para o teto, nem uma porta como uma armadilha para você cair e morrer. O projeto de Deus é perfeito e é maravilhoso. Aprenda a confiar em Deus. Amém. Vamos cantar isso? Vamos cantar isso. Enquanto eles se preparam, irmãos, vamos ficar de pé. Eu não sei o que é que você tem guardado aí para você mesmo. As áreas da sua vida que precisam da Shalom do Senhor. Mas Deus pode operar. Deus pode fazer. Deus pode transformar. O processo de transformação é um processo difícil, mas o mestre de obras é perfeito. Às vezes vai fazer barulho, às vezes vai levantar poeira, mas ele sabe muito bem o que está fazendo. E quando a gente começa a perceber as mudanças, como é bom.
Como é bom ver o que Deus está fazendo. É pouquinho, às vezes eu queria mais, mas é perfeito. O cronograma de Deus é perfeito. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Vamos cantar.